Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que esteja tudo em ordem aí, que vocês estejam se virando bem nessa quarentena, e estejam aproveitando esse tempo para refletir, perceber o mundo, as relações, né, que a gente mantém com os outros, com as coisas também, de uma forma diferente. E até esse meu desejo tem a ver com a nossa aula de hoje, em que nós vamos falar das percepções da alma. É muito comum a gente se perguntar como seria um espírito para aqueles que não veem espíritos, né? Desencarnados, né? Porque encarnados a gente vê o tempo inteiro, né? Para aqueles que não veem espíritos desencarnados, qual seria a aparência de um espírito desencarnado? Se ele é um vulto, se ele é um contorno, se ele parece ter a forma humana, né? É antropomórfico ou não. Mas a gente dificilmente se pergunta como os espíritos veem o mundo, né? E é exatamente esse o objetivo da nossa aula hoje, né? Da nossa conversa de hoje. A gente vai procurar entender um pouco como os espíritos veem, como eles têm, eles percebem cores, sons, tempo, né? Se eles sentem dor ou não. E isso foi abordado no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 237 e 256. Né? Bom, a gente vai ver que, de uma maneira geral, o que os espíritos dizem que os espíritos dizem a respeito da percepção da alma, né, é que nós, quando desencarnados, conseguimos ver tudo aquilo que a gente vê aqui, enquanto nós estamos encarnados, mas um pouco mais. Né? É fato que o corpo físico acaba limitando um pouco a nossa consciência, isso a gente diz e já disse várias vezes, né? E isso afeta não só as nossas lembranças, com o véu do esquecimento, que é uma bênção, eu sempre falo a mesma coisa, mas também limita um pouco as nossas percepções também, né, quando nós estamos encarnados. Né? Obviamente, apesar do espírito ver mais quando está desencarnado do que quando está encarnado, essa visão, a abrangência dessa visão vai depender do grau de evolução do espírito. Né? O espírito desencarnado, ele vê mais, mas não vê tudo. Né? Quem vê tudo, 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 tudo mesmo é Deus. Os espíritos superiores, esses têm uma visão plena das coisas, mas não é a mesma visão de Deus. Né? Deus é o Criador, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente abordar é a percepção de tempo. Isso é uma coisa que eu bato nessa tecla, a gente já falou a respeito disso algumas vezes, né? Mas a percepção de tempo dos espíritos é muito diferente da que nós temos aqui. Tá? O tempo para os espíritos praticamente não é percebido, né? A duração do tempo para os espíritos praticamente não existe. Né? Eu costumo sempre fazer um paralelo com a velocidade da luz, porque existem estudos da física hoje dizendo que quanto mais próximos da velocidade da luz os corpos estão, menos o tempo passa. De modo que se alguém viaja a uma velocidade próxima da luz e volta dentro da nave espacial, passaram-se alguns minutos, e enquanto que aqui na Terra passaram-se anos e décadas. Né? O tempo ele é relativo, e quanto mais próximo do estado de energia você está, menos o tempo passa. A ponto, obviamente, se você for energia pura, luz, ele não existe. Né? Então, assim, a percepção do tempo para os espíritos não existe. E muitas das referências que a gente vê na literatura a respeito disso, eu sempre uso o exemplo do André Luiz, né? Quando ele desencarna, ele fica 8 anos no umbral. Na verdade, quando muito provavelmente eles usam essa expressão permanecer, né? Essa medida de tempo, né? Permanecer 8 anos no umbral, eles estão, na verdade, procurando dar para a gente uma ideia da sensação que o espírito teve de acordo com os critérios que nós temos. Né? 8 anos é muita coisa. Né? Então, assim, a sensação para o espírito é de que ele passou ali muito tempo no umbral, mas não são os 8 anos que nós
conhecemos aqui. A percepção de tempo, quando você está encarnado, é diferente. E também tem a percepção do que é passado e do que é futuro. Tá? Em relação a passado e futuro, tudo isso, quando o espírito antevê o futuro, ou vislumbra o futuro, ou dependendo do grau de evolução, ele enxerga o futuro, isso parece presente ao espírito. E o passado, a mesma coisa. Tá? Então é diferente da gente, por exemplo, que o futuro a gente não sabe. E o passado a gente consegue ver, mas conforme o tempo vai passando, a gente esquece. O passado, para o espírito, ele não é esquecido. Tá? Toda vez que vem à mente algo ocorrido, entre aspas, aquilo é presente. Talvez por isso que a sensação de remorso, que às vezes acomete alguns espíritos que precisam voltar, inclusive, para resolver isso, ela é muito mais intensa do que seria em alguém encarnado, porque as pessoas vivenciam, os espíritos vivenciam e revivenciam aquilo como se fosse algo ocorrido no presente. Tá? Então, isso eu acho que com relação a tempo, é muito difícil a gente imaginar uma existência sem tempo, porque o nosso padrão, a nossa, vamos dizer assim, o que nós temos aqui de concreto na nossa vida está diretamente atrelado a tempo. Né? Quanto tempo vai ter essa aula, por exemplo? 10 minutos ou meia hora? Né? Quanto tempo demora para eu fazer tal coisa? Quanto tempo demora para cair o salário na minha conta? Quanto tempo eu vou ter para dormir? Né? Tudo na nossa vida está ligado a tempo. Imaginar um mundo sem tempo é difícil, mas isso é importante a gente ter em mente, talvez não para a gente entender o que seria uma existência sem tempo, mas para a gente interpretar adequadamente os textos, as psicografias que são feitas e em que há referência de tempo. Porque o tempo para o espírito não existe, pelo menos não do jeito que a gente conhece. Né? Bom, a segunda, outro ponto importante é como é que os espíritos veem Deus. Né? E aí, obviamente, só os espíritos superiores vão ver e compreender Deus. Né? Os inferiores só sentem Deus, sentem, intuem, entre aspas, adivinham. Né? O livro dos Espíritos usa essa expressão adivinham, mas não é exatamente adivinhar, é sentir mesmo, é ter uma intuição. Né? E essas ordens que são emanadas de Deus, elas também são sentidas por nós, elas são retransmitidas por outros espíritos, a gente não consegue receber as ordens diretamente, porque senão a gente conseguiria compreender Deus, então existe segundo o relato do Livro dos Espíritos, uma retransmissão, mas a gente consegue intuir essas ordens o tempo inteiro. Né? No sentido talvez de que a gente saiba exatamente o que é certo e o que não é certo. Antes da gente fazer algum comentário maldoso a respeito de alguém, por exemplo, às vezes a gente até faz, mas um pouco antes de fazer dá um embrulhinho, assim, a gente fala, será que a gente está fazendo a coisa certa? A gente sabe que não está. Né? Porque essas são ordens emanadas pela lei do amor, né? por Deus o tempo inteiro, e a gente consegue escutar. Tá? Aí vai depender da gente querer seguir ou não, está aí a graça do nosso livre-arbítrio. Né? Bom, e como é que é a visão dos espíritos? Tá? A respeito disso, o espírito tem a visão dele não é limitada a um campo como nós temos aqui. Né? A gente tem um campo de visão e o que nós vemos está limitado a esse campo de visão. Que a gente enxerga diretamente, a gente consegue ver de maneira bem nítida, e perifericamente dentro do nosso campo de visão a gente não consegue ter essa mesma nitidez. Né? O espírito não. O espírito não tem um campo de visão, ele tem uma faculdade geral. Né? O que ele vê não está circunscrito a um determinado campo. Ele vê tudo. Né? Ele pode, obviamente, ele não vê tudo ao mesmo tempo, mas ele pode ver tudo em qualquer lugar, independentemente de um campo de visão. Tá? Eles veem, o Kardec até pergunta se os espíritos veem com a luz como a gente vê, e os espíritos respondem, eu acho que de uma maneira, vamos dizer assim, para tentar explicar, né? Mas eles veem com luz própria. Talvez no sentido de que
a visão do espírito dispense luz, como a gente precisa para conseguir enxergar as coisas com os olhos, né? E essa luz que os espíritos têm, que permite com que eles enxerguem as coisas, vai também variar de acordo com a evolução deles, né? Obviamente, espíritos que são chamados aí de trevosos, esses vão ter uma dificuldade um pouco maior de enxergar as coisas, né? Vão ter uma visão um pouco mais opaca do mundo, do universo, ao passo que aqueles que são espíritos mais iluminados vão enxergar as coisas com muito mais clareza, né? Para o espírito é interessante, quando a gente fala que não existe campo de visão, que a matéria não é um obstáculo a eles enxergarem nada, né? Se a gente se coloca diante de um muro, a gente só vai conseguir enxergar o muro e não vai enxergar o que está através dele, né? Os espíritos não. A matéria não é impedimento, não é uma barreira para o campo visual deles. O Kardec, na hora de explicar uma das perguntas, ele inclusive diz que a visão dos espíritos é como se fosse uma lucidez universal, né? Eles conseguem enxergar as coisas independentemente de ver, né? Eles percebem as coisas, eles percebem objetos, formas, energias, né? Independentemente disso estar num campo de visão ou não, né? Agora, por outro lado, também o espírito, ele vê só o que ele quer, né? Ele tem essa faculdade de dominar o sentido, alguns mais, alguns menos, depende do nível de evolução, mas ele consegue ver aquilo que ele quer, né? Se ele quiser desligar o sentido da visão ou deixar de ver alguma coisa por algum tempo, ele vai conseguir fazer, né? E uma pergunta muito interessante que foi feita também para os espíritos diz respeito às belezas naturais, né? Se elas são percebidas pelos espíritos ou não, né? São percebidas e apreciadas pelos espíritos ou não. E eles dizem que sim, mas que o nível de percepção dessas belezas naturais, das coisas, dos objetos, vai mudando conforme o espírito se eleva, né? Então, talvez a mesma coisa que eu lembro de um desenho muito interessante que eu vi há um tempo atrás, aliás, recomendo a vocês, chama Viagem de Chihiro, um desenho japonês, em formato de filme, eu acho que tem quase 2 horas o desenho, lindo, espetacular, de uma sensibilidade fora do comum. E eu fico imaginando uma criança vendo aquilo e um adulto, né? A percepção da beleza do desenho é completamente diferente em um caso e em outro. E eu acho que a mesma coisa vai acontecendo também e com muito mais, vamos dizer assim, intensidade, de como os espíritos veem as belezas naturais, veem as coisas, conforme eles vão evoluindo. Obviamente, os mais evoluídos acabam tendo uma visão diferente e muito mais bela e muito mais uma visão mais de todo, mais do sentido daquela coisa, né? Do que os espíritos menos evoluídos, né? Bom, com relação à audição, ela é uma faculdade geral também, como todos os demais sentidos, né? Então, ela é, portanto, muito mais aguçada e ela não está limitada às ondas as ondas mecânicas que nós captamos, né? A audição para os espíritos é diferente. Eles conseguem perceber o que nós chamamos de som a distância infinita, né? E, obviamente, também vale aqui a advertência de sempre, né? De que quanto mais evoluído é o espírito, mais aguçada e mais plena é a audição dele, ou pelo menos o que a gente pode chamar de audição, obviamente, do que um espírito que não seja tão evoluído assim, vai ter uma audição um pouco mais restrita, né? Kardec também pergunta sobre música, se existe música no plano espiritual, né? Se os espíritos ouvem música. E é interessante uma certa, talvez, não sei se perplexidade, mas a gente fala, olha, os espíritos falam, olha, a música existe, mas ela é totalmente diferente da que vocês têm aqui. Eles falam muito mais, a música celeste é mais sublime, né?
E eu acho que isso é lógico, porque se o nível de percepção é outro, provavelmente o que a música pode fazer ou representar para um espírito é algo muito mais, vamos dizer assim, é algo muito diferente daquilo que nós, com a limitação do corpo biológico, nós temos, né? Bom, outro ponto, ainda falando de percepções, diz respeito a sofrimento e fadiga. Isso é muito, vem sempre à baila essa questão envolvendo sofrimento e fadiga, porque são diversos relatos de espíritos sofredores que falam que estão sentindo frio, que estão cansados, que não aguentam mais, enfim, que sentem uma dor terrível no braço, têm a sensação de que estão pegando fogo, né? E como é que fica isso nos espíritos? Bom, obviamente, vamos por partes aqui. Primeiro, né, a percepção do espírito a respeito dessas sensações, né, de sofrimento em geral e de fadiga, ela é essencialmente moral. Tá? Então, algumas sensações físicas que são relatadas, elas são resultados de uma forte impressão que o espírito ainda carrega da encarnação passada dele, ele não se percebeu desencarnado, então aquela sensação é tão forte que ele carrega aquilo e de fato sente aquilo, né? Mas ele não está sentindo como nós sentimos aqui materialmente, né? E alguns espíritos, eles referem essas sensações de calor, frio e cansaço muito mais como uma forma sinestésica, vamos dizer assim, de tentar exprimir o que eles têm moralmente para nós, né, para que a gente consiga entender com os recursos que nós temos aqui enquanto nós estamos encarnados. Então, o que importa, primeiro, né, o primeiro conceito que importa a gente ter em mente é que tanto o sofrimento quanto a fadiga são sensações, não são físicas para o espírito, são morais. Né? E especificamente em relação à fadiga, né, muitas pessoas perguntam se o espírito descansa, como é que funciona isso, né? O espírito dorme, não dorme, ele precisa deitar e descansar. Essa fadiga não é física, ela é uma fadiga moral, ela existe de modo que de tempos em tempos o espírito desliga um pouco vamos dizer assim, o radinho dele, né? Ele reduz um pouco o nível de percepção que ele tem das coisas e assim ele descansa, mas não é um descanso como o nosso, que a gente deita e dorme, tá? Eles não têm corpo físico, eles não têm cansaço físico, eles precisam só eventualmente baixar um pouquinho vamos dizer, aquela frequência, e aí eles deixam de enxergar e ouvir as coisas por um período de tempo. Obviamente, aqui a gente volta para aquele mesmo princípio. Os espíritos mais evoluídos vão tendo menos necessidade disso do que os menos evoluídos, até ao ponto de que os espíritos ditos perfeitos provavelmente não precisem descansar nada, tá? Mas existe sim esse descanso que é um pouco diferente do nosso, tá? Bom, gente, é isso. As dúvidas a gente vai tirar mais tarde hoje ou na aula que vem. Espero que tenha ficado clara a nossa aula. Eu procurei ser um pouco mais conciso, porque como são 2 aulas, então fica meio pesado ter 2 horas de gravação e depois mais a sessão de perguntas e respostas, mas, por favor, tendo qualquer tipo de dúvida, não deixem de perguntar, mandem e-mail, usem o grupo do WhatsApp e aproveitem também a nossa sessão às quartas-feiras no Zoom para tirar dúvidas e fazer comentários, tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais tarde.